Revista Espírita de 1860. Março, item 5.1. Estudo sobre o espírito de pessoas vivas. O Dr. Vignal. O Dr. Vignal, membro titular da sociedade, tendo se oferecido para servir a um estudo sobre uma pessoa viva, como ocorreu com o Conde de R.E., foi evocado na sessão de 3 de fevereiro de 1860. A São Luís podemos evocar o Dr. Vignal? Reis. Sem nenhum perigo, pois, para isso, ele está preparado. Evocação. Reis. Eis-me aqui. Juro em nome de Deus, o que não faria se respondesse por outro. Embora estejais vivo, julgais necessário que a evocação seja feita em nome de Deus? Reis. Deus não existe tanto para os vivos quanto para os mortos? Vede-nos tão claramente como quando em pessoa assistíeis às nossas sessões? Reis. Mais claramente. Em que lugar estais aqui? Reis. Naturalmente no lugar onde minha ação é necessária, à direita e um pouco atrás do médium. Para vir de Souilly até aqui, tivestes consciência do espaço transposto? Vistes o caminho que percorrestes? Reis. Não mais que o carro que me trouxe. Poderíamos oferecer-vos uma cadeira? Reis. Sois muito bons, mas não estou tão fatigado quanto vós. Como constatais vossa individualidade, aqui presente? Reis. Como os outros. Observação, ele faz alusão ao que já foi dito em caso semelhante, isto é, que o espírito constata sua individualidade por meio do perispírito que, para ele, é a representação do seu corpo. Entretanto, seríamos gratos se vós mesmos nos desseis a explicação. Reis. O que me pedis é uma repetição. Já que não quereis repetir o que foi dito, é porque pensais do mesmo modo. Reis. Mas isto está bem claro. Assim, para vós, vosso perispírito é uma espécie de corpo circunscrito e limitado? Reis. É evidente. Sem comentários. Podeis ver o vosso corpo adormecido? Reis. Não daqui. Vi-o ao deixá-lo, tive vontade de rir. Como se estabelece a relação entre vosso corpo, que está em Souilly, e vosso espírito, que se encontra aqui? Reis. Como já vos disse, por um cordão fluídico. Quereis descrever, o melhor possível, a fim de que possamos compreender a maneira por que vedes a vós mesmo, abstração feita do vosso corpo? Reis. É bem fácil, vejo-me como em vigília, ou antes, a comparação é melhor, como a gente se vê em sonho. Tenho meu corpo, mas tenho consciência de que é organizado de outra maneira e mais leve que o outro. Não sinto o peso, a força de atração que me prende à terra quando acordado. Numa palavra, como vos disse, não estou fatigado. A luz se vos apresenta com a mesma coloração que no estado normal? Reis. Não. Ela é acrescida de uma luminosidade inacessível aos vossos sentidos grosseiros. Entretanto, não infirais que a sensação produzida pelas cores sobre o nervo óptico seja diferente para mim, o que é vermelho e assim por diante. Apenas os objetos que eu não via em vigília, em razão da obscuridade, são luminosos e perceptíveis para mim. Assim, a obscuridade não existe absolutamente para o espírito, embora ele possa estabelecer uma diferença entre o que para vós é claro e o que não é. Vossa visão é indefinida ou limitada ao objeto ao qual prestais atenção? Reis. Nenhuma coisa, nem outra. Não sei absolutamente o que ela pode experimentar, como modificações, para o espírito inteiramente desprendido. Mas, para mim, sei que os objetos materiais são perceptíveis no seu interior, que minha vista os atravessa. Contudo, não poderia ver por toda parte, nem à distância. Poderíeis prestar-vos a uma pequena experiência de prova, não motivada pela curiosidade, mas pelo desejo de nos instruirmos? Reis. De modo algum, isto me é expressamente proibido. Era para lerdes a pergunta que acabam de me trazer e respondê-la sem que eu a dissesse. Reis. Eu o poderia, mas, repito, isto me é proibido. Como tendes consciência da proibição que vos fizeram? Reis.
Pela comunicação do pensamento do espírito que mo proíbe. Pois bem, eis a pergunta: podeis ver-vos num espelho? Reis. Não. Que vedes num espelho? O reflexo de um objeto material. Não sou material e, portanto, só posso produzir o reflexo auxiliado pela operação que torna tangível o perispírito. Assim, um espírito que se encontrasse nas condições de um agênere, por exemplo, poderia ver-se num espelho? Reis. Certamente. Neste momento, poderíeis julgar da saúde ou da doença de uma pessoa com tanta segurança quanto o faríeis em vosso estado normal? Reis. Com mais segurança. Poderíeis dar uma consulta, se alguém vô-la pedisse? Reis. Poderia, mas não desejo fazer concorrência aos sonâmbulos e aos espíritos benfeitores que os guiam. Quando estiver morto, não direi que não. O estado em que agora vos encontrais é idêntico àquele em que estareis depois de morto? Reis. Não. Tereis certas percepções muito mais precisas, não esqueçais de que ainda me encontro ligado à matéria. Vosso corpo poderia morrer enquanto estáis aqui, sem que o suspeitasseis? Reis. Não. Morremos assim todos os dias. Isto se compreende quanto à morte natural, sempre precedida de alguns sintomas. Suponhamos, porém, que alguém vos fira e mate instantaneamente, como o saberíeis? Reis. Eu estaria pronto para receber o golpe antes que o braço desferisse. Que necessidade teria vosso espírito de retornar ao corpo, desde que nada mais haveria a fazer? Reis. É uma lei muito sábia, sem a qual, uma vez saído, muitas vezes poderíamos hesitar tão bem em voltar para ele, que seria um pretexto para suicidar-se, e hipocritamente. Suponhamos que vosso espírito não estivesse aqui, mas em casa, passeando, enquanto o corpo dormisse. Deveríeis ver tudo quanto lá se passasse? Reis. Sim. Neste caso, suponhamos que lá se praticasse uma ação má qualquer, por parte de um parente ou de um estranho. Vós o testemunharíeis? Reis. Sem dúvida, mas nem sempre livre para me opor. Entretanto, isso ocorre com mais frequência do que imaginais. Qual a impressão que vos daria a visão dessa ação má? Ficaríeis tão afetado quanto se fosseis testemunha ocular? Reis. Algumas vezes mais, algumas vezes menos, conforme as circunstâncias. Experimentaríeis o desejo de vingança? Reis. Vingar-me, não, e impedi-la, sim. Observação, resulta do que acaba de ser dito e, ademais, é a consequência do que já sabemos, que o espírito de uma pessoa que dorme sabe perfeitamente o que se passa à sua volta. Aquele que quisesse aproveitar-se do sono para cometer uma ação má em seu prejuízo, engana-se quando crê não ser visto. Nem mesmo deveria contar com o esquecimento que se segue ao despertar, porquanto algumas vezes a pessoa pode guardar uma intuição muito forte para inspirar desconfianças. Os sonhos de pressentimento não passam de uma lembrança mais precisa daquilo que se viu. É ainda uma das consequências morais do espiritismo. Dando a convicção do fenômeno, pode ser um freio para muita gente. Eis um fato que vem em apoio dessa verdade: certo dia alguém recebeu uma carta sem assinatura e muito descortês. Inutilmente tentou descobrir seu autor. É possível que durante a noite tenha sabido o que desejava saber, porque no dia seguinte, ao despertar, e sem que tivesse sonhado, seu pensamento se dirigiu a alguém de quem não havia suspeitado e, depois de uma verificação, certificou-se de que não se enganara. Voltemos às vossas sensações e percepções. Por onde vedes? Reis. Por todo o meu ser. Percebeis os sons? Por onde? Reis. É a mesma coisa, pois a percepção é transmitida ao espírito por seus órgãos imperfeitos. Para vós deve ser claro que ele sinta, quando livre, numerosas percepções que vos escapam. Batem numa sineta ou ouvis o som perfeitamente? Reis. Mais do que vós. Se vos fizessem ouvir música desafinada, experimentaríeis uma sensação semelhante à que sentis em estado de vigília? Reis. Não disse que as sensações fossem análogas, há uma diferença.
mas há percepções muito mais completas. Percebeis os odores? Reis. Sem dúvida, sempre da mesma maneira. Observação: poderíamos dizer, conforme isso, que a matéria que envolve o espírito é uma espécie de abafador que amortece a acuidade da percepção. Recebendo essa percepção sem intermediário, o espírito desprendido pode captar nuances que escapam àquele a quem chegam, passando por um meio mais denso que o perispírito. Compreende-se, então, que os espíritos sofredores possam ter dores que, por não serem físicas, do nosso ponto de vista, não deixam de ser mais pungentes que as dores corporais, e que os espíritos felizes tenham prazeres dos quais as nossas sensações não nos podem dar uma ideia. Se estivesseis diante de pratos apetitosos, sentiríeis vontade de comer? Reis. O desejo seria uma distração. Suponhamos que neste momento, enquanto o vosso espírito está aqui, o corpo tenha fome. Que efeito a visão desses pratos produziria sobre vós? Reis. Isto me faria partir para satisfazer a uma necessidade irresistível. Poderíeis fazer com que compreendêssemos o que se passa convosco quando deixais o corpo para vir aqui, ou quando nos deixais para retomar o corpo? Como o percebeis? Reis. Isto seria muito difícil. Entro como saio, sem o perceber, ou, melhor dizendo, sem dar-me conta da maneira por que se opera o fenômeno. Contudo, não penseis que o espírito, ao entrar no corpo, esteja encerrado como num quarto. Ele irradia incessantemente para fora, de tal sorte que se pode dizer que frequentemente está mais fora do que dentro. Apenas a união é mais íntima e os laços mais apertados. Vedes outros espíritos? Reis. Aqueles que querem que eu veja. Como os vedes? Reis. Como a mim mesmo. Vedes alguns à nossa volta? Reis. Em multidão. Evocação de Charles Dupont, espírito de Castelnaudary, atendo ao vosso apelo. Ao mesmo estáis hoje mais tranquilo do que da última vez em que vos chamamos? Reis. Sim, progrido no bem. Compreendeis agora que vossas penas não durarão sempre? Reis. Sim. Entrevedes o fim dos sofrimentos? Reis. Não. Para minha punição, Deus não me permite ver o fim. Ao Sr. Vignal vedes o espírito que acaba de responder? Reis. Sim, ele não é agradável de ver. Podeis descrevê-lo? Reis. Vejo como foi visto, com a diferença de não ter mais sangue nem punhal, revelando sua fisionomia mais tristeza do que a estupidez feroz que apresentou na primeira aparição. Desperto, tendes conhecimento do retrato que foi feito deste espírito? Reis. Sim, além disso, estou informado. Quando vedes um espírito, como sabeis se seu corpo está morto ou vivo? Reis. Pelo seu cordão fluídico. Como julgais o moral deste? Reis. Seu moral deve ser bem triste, mas ele melhora. A Charles Dupont ouvis o que se diz de vós. Isto vos deve encorajar a perseverar na via do progresso, em que entraste. Reis. Obrigado, é o que procuro fazer. Vedes o espírito do médico com o qual conversamos? Reis. Sim. Como o vedes? Reis. Vejo-o com um envoltório menos transparente que o dos outros espíritos. Como julgais que ele ainda esteja vivo? Reis. Os espíritos comuns não têm forma aparente, este tem a forma humana. Está envolvido por matéria semelhante a uma névoa, reproduzindo sua forma humana terrestre. O espírito dos mortos não tem mais esse envoltório, e dele está desprendido. Ao Sr. Vignal, se evocássemos um louco, como o reconheceríeis? Reis. Não o reconheceria se sua loucura fosse recente, porquanto nenhuma ação teria sobre o espírito. Mas se fosse alienado há muito tempo, a matéria poderia ter exercido certa influência sobre ele, produzindo sinais que me serviriam para reconhecê-lo, como em vigília. Poderíeis descrever-nos as causas da loucura? Reis. Nada mais é que uma alteração, uma perversão dos órgãos, que não mais recebem as impressões de maneira regular, transmitindo falsas sensações,
por isto mesmo, realizando atos diametralmente opostos à vontade do espírito. Observação: acontece muitas vezes que certas criaturas, cujo espírito é perfeitamente são, apresentam nos membros e em outras partes do corpo movimentos involuntários independentes de sua vontade, por exemplo, o que designamos sob o nome de tiques nervosos. Compreende-se que essa alteração, se em vez de ocorrer no braço ou nos músculos da face, se desse no cérebro, a emissão das ideias sofreria. A impossibilidade de dirigir ou de dominar esta emissão constitui a loucura. Depois da última resposta do Sr. Vignal, o médium que servia de intérprete a Charles Dupont escreveu espontaneamente: reconhecem-se esses espíritos, os dos loucos, por sua chegada entre nós, pois giram em todos os sentidos, sem terem uma ideia firme, nem de Deus, nem das preces. Necessitam de tempo para se firmarem. Como ninguém tivesse pensado em chamar esse espírito, o Sr. Belial pergunta se não seria o do Dr. Calvieri, de Marsella, de quem outrora foi aluno. R. Sim, sou eu, morto há 1 ano e meio. Observação: o Sr. Belial reconhece a assinatura como sendo a do Dr. Calvieri. Mais tarde pôde-se compará-la com uma assinatura original e constatar a perfeita semelhança da escrita e da rubrica. Ao Sr. Calvieri é que devemos a honra de vossa visita inesperada? Reis. Não é a primeira vez que venho entre vós. Hoje achei uma ocasião favorável para me comunicar e a aproveitei. Vedes vosso confrade Dr. Vignal, que aqui se acha em espírito. Reis. Sim, eu o vejo. Como reconheceis que ele ainda está vivo? Reis. Por seu envoltório, menos transparente que o nosso. Esta resposta concorda com as que Charles Dupont acaba de dar, e nos pareceram ultrapassar o alcance de sua inteligência. Fostes vós quem lhes teríeis ditado? Reis. Eu podia perfeitamente influenciá-lo, visto estar aqui. Em que estado vos encontrais, como espírito? Reis. Ainda não reencarnei e, embora sendo um espírito adiantado, estava longe de crer, na Terra, ao que chamais de espiritualismo. É preciso que faça a minha educação aqui, onde me acho. Mas a minha inteligência, aperfeiçoada pelo estudo, sobreveio de repente. Se quiserdes, iremos vos fazer uma pergunta preparada pelo Sr. Vignal, e pediremos a gentileza da resposta, cada um de seu lado, com o auxílio de vossos intérpretes particulares. Como encarais agora a diferença entre o espírito dos animais e o do homem? Reis. Não me é muito mais fácil dizê-lo que no estado de vigília. Conforme meu pensamento atual, o espírito animal dorme, está entorpecido moralmente, ao passo que no homem desperta inicialmente de forma muito penosa. Resposta do Sr. Calvieri: o espírito do homem é chamado a um maior aperfeiçoamento que o dos animais, a diferença é sensível, uma vez que, nestes últimos, não existe senão em estado de instinto, mais tarde o instinto pode aperfeiçoar-se. Ele pode aperfeiçoar-se a ponto de tornar-se um espírito humano? Reis. Pode, mas após ter passado por muitas existências animais, quer em nosso planeta, quer em outros. Teríeis a gentileza de ditar-nos, um e outro, cada um por sua vez, uma pequena locução espontânea, sobre assunto de vossa escolha?